Oi pessoal, como vocês estão? Estamos aqui retornando mais uma vez às aulas remotas. Lembramos que hoje nós vamos trabalhar mais um pouco e explorar sobre números inteiros. Desta vez nós vamos trabalhar hoje com as operações de números inteiros. Vamos trabalhar apenas com adição e subtração. Mas é preciso nós analisarmos um pouco a nossa vida. E vamos iniciar a nossa aula logo com uma mensagem que diz: na vida é necessário ter três coisas: a humildade e não se sentir superior a ninguém, a coragem para enfrentar a qualquer situação, a sabedoria para ficar quieto diante da estupidez e de certas pessoas. A adição e a subtração de números inteiros envolve algumas regras básicas essenciais para obtenção do resultado correto. Então vocês estão observando aí dois quadros em que nós vamos trabalhar com sinais iguais e depois nós vamos trabalhar com sinais diferentes. Então, nós temos aí uma operação de adição e subtração. Então, neste caso aí, quando os sinais forem iguais, o resultado se repete. Quando os sinais forem diferentes, então preserva o sinal do número maior. Isso apenas com elementos em que não tem parentes. Então, na adição e subtração de números inteiros, então é preciso entender algumas questões. Lembramos que os números inteiros são trabalhados justamente em saldos negativos, ou seja, débito. E os números positivos são os saldos positivos com a ideia de crédito. Então, nós temos aí um pequeno exemplo. Mais 3, ou seja, tenho R$3, ganhei 7, fico com 10, ou seja, se eu possuía 3, ou seja, 3 aí é positivo, 7 também é positivo, então a soma dos dois elementos aí será 10. Então, esse 10 será positivo. No segundo exemplo, nós temos aí elementos de sinais diferentes. Então, eu tenho um débito de 15 e só tenho 10 para pagar. Então, neste caso aí, o que é que você faz? Você vai ficar devendo ainda, porque o saldo negativo é maior que o saldo positivo, ou seja, você deve mais do que tem para pagar. Então, observamos, quando não ocorre a presente de parênteses, então, neste caso aí, observe que tanto para uma adição quanto a subtração, envolvendo sinais iguais, então nós vamos ver que devemos repetir, ou seja, conservar o mesmo sinal, ou seja, quando é uma operação envolvendo sinais de mais, o resultado será mais. Quando é uma operação envolvendo sinais de menos, o resultado será com sinal de menos. Quando partimos para os sinais diferentes, automaticamente nós vamos para a regra. E a regra diz que conserva o sinal do número maior. Quando os sinais forem diferentes, uma operação com sinais diferentes, no caso, tratando de adição e subtração, então, conservamos o sinal do número maior. Então, vamos para a regra bem prática. Quando nós temos agora parênteses, então, eliminamos o parênteses, ou seja, o sinal da esquerda, ele vai fazer jogo sinal com o sinal da direita. Então, observa aí, menos 8. Então, neste caso aí, quem antecede esse parente aí é um sinal de mais. Então, mas professor, mas ele não tem. Mas é porque quando não se tem, nós colocamos positivo, um sinal de mais. Então, nesse caso, eu desço o menos 8 negativo. Tá certo? Menos 8, ele vai ser negativo. Quando eu me trato em relação ao 2, veja que antes do parênteses tem um sinal de mais, e dentro do parênteses tem um sinal de menos. Então, mais com menos vai ser menos, pela regra que nós já vimos anteriormente. E em seguida também o menos 7, então mais com menos, então será menos. Então, observe que nessa operação aí, os três elementos têm o mesmo sinal, sinal de menos. Então, neste caso, o resultado será negativo. Observe o segundo exemplo, onde nós temos agora sinais de mais, dentro de parênteses, eu vou ter um caso com sinal de mais
e vou ter um caso com sinal de menos. Então, o 81 aí, ele é positivo. Então, só faz eliminar o parênteses mesmo. Com relação ao menos 12, eu vou ter anterior a ele sinal de mais. Então, mais com menos, menos. Então, menos 12. Então, depois, eu tenho um mais 7, mas anterior a ele eu tenho o sinal de menos. Menos com mais, menos. Então, vejamos que ficou mais 81, menos 12, menos 7. Quando eu tenho uma operação envolvendo os mesmos sinais, no caso do número 12 e do número 7, que tem sinal de menos, então faço a associação logo. Então, menos 12 com menos 7 igual a menos 19. Então, agora eu vou ter mais 81, menos 19. Então, observe que o sinal do 81 é mais. Já sabe que neste caso, eu vou conservar o sinal do número maior. Então, e aí faço a operação da subtração. 81 menos 19 igual a 62. Então, para eliminar os parênteses, utilizamos a seguinte regra. Então, vejam só. Observe os sinais que estão antes do parênteses. Então, eu tenho mais, menos e menos. E observe os sinais que estão dentro do parênteses. Eu tenho mais. Anterior a ele, mais. Então, mais com mais dá mais. Eu tenho um mais fora do parênteses. Dentro do parênteses tem um menos. Então, mais com menos, menos. Em relação a menos, um menos fora do parênteses e um mais dentro do parênteses. Então, menos com mais dá menos. E depois eu tenho menos fora do parênteses e um menos dentro do parênteses. Então, menos com menos igual a mais. Bom, encerramos aqui. Qualquer dúvida, nos pergunte e nós teremos, após esta aula, Se eu pudesse fazer qualquer pergunta, eu perguntaria. Uma observação. Então, nós teremos as atividades e depois vamos ter videoaula. Valeu!